Vamos lá começar. Vou apresentar aqui a página 30 do livro, da página 30 do livro. Só para a gente começar aqui nosso assuntinho. O assunto é bem pequenininho hoje. É bem rapidinho para entender isso aqui, porque é pequenininho, é coisa simples, certo? É bem simples. Só lembrando aqui, nós aprendemos para a gente nunca esquecer disso, nunca esquecer. Nós estamos trabalhando os números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números inteiros são os números negativos e positivos, né? Assim, é um conjunto infinito da seguinte maneira: o zero fica no meio dele, para a direita do zero ficam os números positivos, para a esquerda do zero ficam os números negativos. Infinito para a esquerda, infinito para a direita. Outra coisa que a gente tem que lembrar: o número inteiro, a palavra inteiro, aqui, essa palavrinha aqui, ó, inteiro, palavrinha inteiro, né? Inteiro, essa palavrinha aqui. Inteiro significa um número que não tem vírgula, é um número, pronto, fulano de tal. 5, 6, menos 5, menos 2, menos 3, não tem vírgula, é um número inteiro, número inteiro, certo? Tem que se ligar nisso. Se aparecer uma fração, um número decimal, uma coisa, não é número inteiro. É outra coisa, é outro tipo de número, mas esses números inteiros ele tem que ser assim. Outra coisa que a gente tem que lembrar, número inteiro. Os positivos podem vir com um sinal de mais ou sem nenhum sinal, certo? Sinal de mais ou sem nenhum sinal. Os positivos, se o número não tem sinal, é porque ele é positivo. Isso nunca esqueça. Quando nós falamos de números de adição e subtração, nós vimos lá atrás, né? Agora, inclusive, na última aula fizemos a atividade aqui, só para a gente relembrar, né? Na adição, lembre-se, eu tenho adição ou subtração, né? Olha, se eu tiver que tirar os parênteses, né? Assim, pessoal, por exemplo, tiver que tirar os parênteses, certo, pessoal? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Eu só tenho duas possibilidades quando eu tiro os parênteses, né? Só tenho duas possibilidades. Olha, quando eu tirar os parênteses aqui na adição de dois números, né? De dois, se eu tiver dois números, quando eu tirar os parênteses desses números aqui, ó, adição, olha, porque um número inteiro, outro número inteiro, adição. Um número inteiro, outro número inteiro, adição. Tanto faz na adição quanto na subtração. Para a gente relembrar isso, porque isso vocês vão precisar muito, mas é muito. Tirando os parênteses, fica assim, né? Menos 7, é assim, ó. Aí, mais por menos, menos 5. Aí eu disse para vocês, na adição ou subtração de números inteiros, quando você tiver dois números, eu tenho dois números, tirei os parênteses, o que acontece? Só vai ter duas possibilidades. Só vai existir essas duas possibilidades. Não existe outra. Só existem duas possibilidades. Quando eu tirar os parênteses, ou vão aparecer dois números de sinais iguais, ou vai aparecer dois números de sinais diferentes. Não vão aparecer. Nunca vai aparecer outra coisa. Ou vai ficar dois números de sinais iguais, ou vai ficar dois números de sinais diferentes. Se os números têm sinais iguais, depois que tira os parênteses, não importa o sinal. Pode ser positivo, negativo, o que for. Conserva o sinal e soma. Assim, ó, 7 mais 5, 12. Aqui, ó, mais 8, aí, mais por menos, menos 12. Se os sinais forem diferentes, só tem essas duas possibilidades. Ou os sinais vão ser iguais, ou os sinais vão ser diferentes. Se forem iguais, conserva o sinal e soma. Se forem dois positivos, conserva o sinal e soma. Se forem os dois negativos, conserva o sinal e soma. Se for um positivo e um negativo, você vai pegar o maior número, olhar qual é o maior número. Está aqui, ó, dos dois, tem o 8 e tem o 12. Claro que o maior é 12, isso é claro. Conserva o sinal dele e subtrai. 12 menos 8, 4. Então é assim, isso a gente tem que lembrar. Se tiver mais do que dois números, né, pessoal? Mais do que 2, 3, 4, 5, 10, 20, não sei quantos números tiver, né? Quantos números tiver. Cadê, menino? Sumiu aqui. Se eu tiver mais de dois números, tiver, por exemplo,
menos 2, menos 2, mais menos 5, mais 3, mais 8, por exemplo. Pronto. O que eu tenho aqui? Tenho mais do que dois números. Tirando os parênteses, eu vou ter menos 2, mais por menos, menos 5, mais por mais 3, e mais por mais 8. Isso a gente já viu, mas eu insisto em repetir, porque tem muita gente que ainda fez uma atividade e enviou de outra maneira. Aqui, sinais iguais, conserva o sinal e soma. Né? Olha, quem é que tem sinal de menos? Olha, preste atenção. Quem tem sinal negativo? Esse e esse. Quem tem sinal positivo? Esse e esse. Então, vamos lá. Os que têm negativo, conserva o sinal e soma. 2 mais 5, 7. Os que têm positivo, conserva o sinal e soma. 3 mais 8, 11. Quando você faz isso, o que acontece? Sempre vão sobrar dois números de sinais diferentes. Dois números de sinais diferentes. Quando sobra dois números de sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 11 menos 7 dá 4. Isso já foi explicado, isso já foi dito, isso já foi falado para vocês mais de uma vez. Certo? Isso daqui, eu estou só relembrando porque são coisas que vocês sempre vão precisar. Certo? Continuando. Agora, nós vamos ver mais outra operação. Qual é a operação que tem na página 30 do livro de vocês? Na página 30 do livro de vocês tem assim, multiplicação de números inteiros. Multiplicação de números inteiros. Então, na multiplicação de números inteiros, quando eu estiver multiplicando números inteiros, viu, pessoal? Multiplicando números inteiros, só lembrando aqui, né? Não importa os números que vocês têm. Se eu estou multiplicando, eu faço o seguinte, prestem atenção. Estiver multiplicando números inteiros. Multiplicação de números inteiros. Vocês lembram de uma coisa que eu mandei vocês ligarem lá no início do... Que eu comecei, quando eu comecei a dar aula aqui sobre propriedade, sobre as operações, eu disse a vocês que vocês aprendessem o jogo de sinais. Foi assim? O jogo de sinais que a gente tem que aprender. Vamos só relembrar. Esse jogo de sinal. Mais por mais dá mais. Mais por menos dá menos. Menos por mais dá menos. Menos por menos dá mais. Isso vocês têm que saber. Tem que saber e não é Lázaro que vai botar na cabeça de vocês. Eu não tenho como pegar isso aqui e jogar na cabeça de vocês. Se eu tivesse, eu fazia uma marcha aqui, tá aqui, aprender. Aí vocês têm que se lembrar disso aqui. É estudar e se lembrar. Mais por mais dá mais por menos dá menos, menos por mais dá menos e menos por menos dá mais. Certo? Na multiplicação de números inteiros, multiplicação. Se eu tiver dois números, vamos lá. Por exemplo, tiver aqui mais 2 vezes mais 3. Se eu tiver menos 5 vezes mais 4, por exemplo. Se eu tiver menos 8 vezes menos 2, por exemplo. Se eu tiver mais 3 vezes menos 2. Olha, não tem problema. Na multiplicação, é muito simples, pessoal. É muito simples. O que você vai fazer na multiplicação? Ora, vou fazer o jogo de sinais, certo? O joguinho de sinais. Vou fazer o joguinho de sinais aqui, ó. Olho para os números e faço o jogo de sinais. Olha, mais por mais. Olha só como é que faz. Jogo de sinal. Mais por mais, claro que dá mais. Lázaro, se eu não quiser colocar o sinal de mais, tem algum problema? Não, tem não. Porque o sinal de mais, se o resultado for mais, o sinal de mais, eu posso colocar e posso não colocar. Não tem nenhum problema. Eu já sei que quando não tem sinal é porque é positivo. Isso a gente já sabe, a gente já tem isso na cabeça guardadinho da gente. Ah, Lázaro, se for negativo, vai ter que colocar, porque o sinal é negativo, eu tenho que colocar. Então, se eu tiver dois números, vamos lá. Jogo de sinais e multiplica. Agora, 2 vezes 3, 6. Simples assim. Aqui, ó. Menos por mais, menos.
5 vezes 4, 20. Menos por menos ao jogo de sinal. Menos por menos, mais. 8 vezes 2, 16. Mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6. Simples assim, na multiplicação de números inteiros. Faz o jogo de sinal e multiplica. Normalmente, jogo de sinal. Lázaro, e se eu tiver mais do que 2 números, Lázaro? Tiver, por exemplo, vamos aqui uns exemplos. Mais do que 2 números. Se estiver multiplicando aqui, por exemplo, presta atenção aqui uma coisa. Por exemplo, menos 3 vezes menos 2 vezes mais 4 vezes mais 1, por exemplo. Olha só, uma multiplicação dessa. Eu não só tenho 2 números. Eu tenho quantos? 4. Se eu tiver... Vamos lá. Olha a multiplicação. Mais do que 2. Então, como é que eu vou fazer, Lázaro? Vou fazer o jogo de sinal. Agora, tenha cuidado. Porque você vai fazendo o jogo de sinal, o resultado é que você faz com o próximo. Por exemplo, vamos lá, presta atenção. No jogo de sinal. Menos por menos dá o quê? Menos por menos dá mais. É assim? Mais. Aí mais por mais dá mais. Aí mais por mais dá mais. Olha só. O resultado desse jogo de sinal, você faz com o próximo sinal. O resultado daqui faz com o próximo sinal. Olha aí, entendeu, né? Menos por menos, mais. Aí mais por mais, mais. Aí mais por mais, mais. Aí agora só é multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Pronto. Aqui, mais por mais dá mais. Aí mais por mais dá mais. Aí mais por menos dá menos. Agora, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1, 30. Olha só, lembre-se de uma coisa. O jogo de sinal que você faz desses dois, o resultado do jogo de sinal você faz com o próximo. O resultado do jogo de sinal faz com o próximo. Não vão fazer desse com esse, não. Não é assim, não. Você vai na sequência, faz o jogo de sinal desses dois, aí o resultado faz com o próximo, o resultado faz com o próximo, mas se tivesse outro, aí o resultado fazia com o próximo e por aí vai. Entenderam aí como é interessante? É dessa maneira que vocês têm que fazer. Certo? Na multiplicação de números inteiros. Outra coisa que vocês têm que aprender, tem que se ligar, né? Tem que aprender, não, isso vocês já sabem. 0. Por exemplo, 0 vezes menos 3 vai dar quanto? Toda vida que você tiver 0 vezes alguma coisa, o resultado dá sempre 0. Se eu tivesse assim, por exemplo, 2 vezes menos 5 vezes menos 3 vezes 0. Não tem problema. Olha, toda vida que numa multiplicação, em uma multiplicação qualquer, não importa qual seja a multiplicação, um dos fatores é 0, o resultado aqui vai dar 0. Porque quando eu multiplicar, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30, 30 vezes 0 dá 0. Isso é uma coisa simples que vocês têm que se ligar. Toda a vida que eu tiver 0... Lá, mas sempre com 0 no final, né? Não, pode vir um viés, o 0. Por exemplo, 3 vezes menos 4 vezes 0 vezes menos 5. Não tem problema. Um dos fatores é 0. Então, o resultado aqui é 0. Porque 0 na multiplicação, quando você multiplicar qualquer coisa por 0, vai dar 0. Então, se você fizer a multiplicação aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 0, 0. Aí 0 vezes 5, 0. Certo? Então, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. 0 sempre vai ser, sempre que aparecer um dos fatores da multiplicação. Não importa se sejam 2, se sejam 3, se sejam 4, não importa.
Os fatores que tiver, pode ter 50 fatores. Se aparecer um zero, o resultado é zero. Certo? Se um deles for zero. Agora, se não for, aí tem que fazer a multiplicação. Mas se for um deles for zero, não tem o que fazer, não. O resultado é zero. Certo? Então, preste atenção nisso aí. Isso aqui foi, na realidade, essa parte de zero, vocês estudaram no sexto ano, né? Zero vezes qualquer coisa não tem conversa, não. É zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Quando eu tiver zero, numa multiplicação, o resultado é zero. Certo? Então, multiplicação, fácil, né? Multiplicação, não é fácil? É só multiplicar e o resultado, olha, aqui nós temos aqui umas atividades que eu vou passar para vocês. Depois tem um pouquinho de calma que vocês vão fazer, certo? Só lembrando que na divisão, né, pessoal? Sim, só lembrando que na multiplicação, olha, para a gente se ligar, né? Na multiplicação de números inteiros, certo? Na multiplicação, certo? A multiplicação, olha, multiplicação, tudo aqui tem multiplicação, né? Aqui eu vou já passar a atividade para você. Mas na multiplicação de números inteiros, também inclui, sabe o que, pessoal, que inclui também? Inclui também a potenciação. Por que, Lázaro? Quem já viu? Tem alguma coisa a ver? Tem, certo? Aí na multiplicação também inclui a potenciação. Por que, Lázaro? Porque a potenciação, ó, vamos lembrar aqui, ó, potenciação. Vamos supor que eu peguei para vocês e mandei vocês fazerem isso aqui, ó. Agora lembrem-se, nós estamos falando de número inteiro. Olha, preste atenção. Olha, número inteiro. Olha só. Olha uma potenciação. Ele vai falando de número inteiro. Olha só. Vocês lembram? Vamos ver se vocês se ligam aqui. No ano passado vocês estudaram potenciação, não estudaram? Pelo menos quem foi meu aluno estudou. O que é a potenciação? Olha, a potenciação é uma operação, vou botar aqui, ó, por exemplo, desse tipo aqui, por exemplo. Isso é uma potenciação. Onde esse rapaz aqui, certo? Esse rapaz aqui chama-se base da potência, né? A base. Esse rapaz, ó, isso aqui é a base, é esse rapaz. Esse rapaz de cima aqui, da potência, chama-se expoente, certo? Base e expoente. Toda potência, meu Deus do céu. Eu achei o pé aqui. Toda potência tem uma base e tem um expoente. E o que é isso, Lázaro? O que significa isso? Preste atenção. A potenciação, na realidade, a potenciação, olha, é a base e o que fica trepado lá em cima, o expoente. A potenciação, na realidade, é uma multiplicação. Multiplicação de que maneira, Lázaro? Prestem atenção. A base é quem vai se repetir. A base vai se repetir. Por exemplo, quem é que vai se repetir aqui? É o 2. E vai se repetir quantas vezes? Quantas vezes ela vai se repetir? Quem é que vai me dizer quantas vezes ela vai se repetir? É o expoente. A base vai se repetir o total de vezes que for o expoente. Por exemplo, a base que é 2 vai se repetir uma vez. Olha, presta atenção. E é multiplicando. Olha. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O resultado aqui, ó. A base se repete 3 vezes porque o expoente é 3. Se a gente lembra, né? A gente lembra disso do ano passado, né? Lembra-se como é que lê aqui a potência, né? Lê assim, ó, 2 elevado ao cubo, né? Que é 3. Quando é 3 é ao cubo, quando é 2 é quadrado. Quando é 4, 5, 6, aí é quarta potência, quinta potência, sexta potência, por exemplo. Aqui eu lia como? Aqui, 3 elevado ao quadrado. Aqui eu lia como? 5 elevado à quarta potência. Aqui eu lia 2 elevado à quinta potência. Por aí vai, né? Só lembrando que é uma multiplicação. Multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. E aqui o resultado daria 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é somando, é multiplicando. Então, potenciação. Na potenciação, nós temos a base é quem se repete e o expoente me diz quantas vezes essa base se repete. E é multiplicando. Então, como é multiplicando, vem para multiplicação, mesma coisa. É a multiplicação, a potenciação,
recai numa multiplicação de números inteiros. Não é assim? Como assim, Lázaro? Ora, muito simples. Aqui eu vou ter menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado. Eu vou ter, olha, menos 7. Olha os parênteses. Não esqueçam dos parênteses. Menos 7 vezes menos 7. É vezes. Olha, multiplicando vezes. Aí eu tenho jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Né? Mais. Aí 7 vezes 7, 49. Olha, a base se repetiu duas vezes. A base se repetiu duas vezes. Faz o jogo de sinal, a gente já aprendeu que na multiplicação faz o jogo de sinal e multiplica. Aqui, mais 3 ao cubo seria mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Olha, a base, que é mais 3, se repetiu 3 vezes. Jogo de sinal, mais por mais dá mais por mais dá mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, lembre-se, na potenciação também nós vamos utilizar a multiplicação. Por quê? Na multiplicação faz o jogo de sinais e multiplica. Não é assim? Faz o jogo de sinal e multiplica. Então, a potenciação também recai na adição, na multiplicação. Lembrando de duas coisas da multiplicação, da potenciação. O que é, Lázaro, essas duas coisas? Lembre, por exemplo, toda potência elevada a zero, não importa quem esteja na base, não importa o que seja na base, pode ser qualquer número, pode ser o número maior que existir na face da Terra, não tem problema. Se o expoente é zero, o resultado disso aqui é 1. Certo? Outra coisa, toda potência elevada a um expoente 1 é igual à base. Ou seja, aqui é menos 5. Se eu tivesse mais 10 elevado à primeira potência, seria igual a mais 10. Certo? Toda potência elevada a zero é igual a 1. Toda potência elevada a zero é igual a 1. E toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Isso daqui também vem lá de trás. Isso daqui nunca vai mudar. Toda vida que você tiver uma potência e o expoente dessa potência for zero, o resultado vai ser 1. Não importa quem seja a base. A base pode ser pequena, pode ser grande, pode ser do tamanho que for. Se a potência está elevada a zero, o resultado é 1. Certo? Isso é assunto do ano passado, né? do sexto ano. Mas a gente tem que revisar porque vocês precisam, né? Então, preste atenção. A potenciação recai na multiplicação de números inteiros. Lázaro, você disse que a aula era pequena. É pequena, vamos lá. E a divisão, Lázaro? Divisão. Divisão de números inteiros. Qual é o problema da divisão? Nenhum. A divisão, olha, presta atenção aqui, como é interessante. Ó. A divisão é da mesma maneira da multiplicação. Só que, ao invés de multiplicar, vocês o quê? Dividem. Olha, na divisão, olha, presta atenção, na divisão, mesma coisa. Esse menino aqui que está pedindo para entrar. Na multiplicação, na divisão, eu faço a mesma coisa da multiplicação. Ou seja, estou dividindo aqui, olha. Dividindo aqui, ó. Presta atenção aqui, olha. Menos 20 dividido por menos 4. O que é que eu vou fazer, olha? Jogo de sinal. Certo? Jogo de sinal. Certo? Vamos prestar atenção. Na divisão, faço jogo de sinal e divido. Ó, muito simples, olha. Jogo de sinal, ó. Menos por menos dá mais. Aí, 20 dividido por 4 dá 5. Mais por mais, olha, mais por mais dá mais. 8 dividido por 8, 1. Ora, menos por mais, olha, menos por mais dá menos. 35 dividido por 7, 5. Olha, mais por menos, menos. 15 dividido por 5, 3.
Olha, 0 dividido por mais 4 dá 0. Presta atenção que toda vida que 0 for dividido por alguém, dá 0 também, né? 0 dividido por alguém. Lázaro, e se fosse, por exemplo, assim, olha, menos 8 dividido por 0. Aí não pode não, viu? Isso aqui não pode não. Isso daqui, se aparecer isso aqui, vocês vão botar aqui. Não existe. Isso daqui não existe. Por que não existe? Porque não se pode dividir ninguém por 0. Esse é o primeiro mandamento da matemática, né? Não existe divisão por 0. Primeiro mandamento da matemática. Não existe divisão por 0. Não posso dividir ninguém por 0. Eu posso dividir 0 por alguém? Posso. Eu posso dividir alguém por 0? Não. Não posso. Nunca. Certo? Primeiro mandamento da matemática. Não existe divisão por 0. Segundo mandamento da matemática. Amar o professor de matemática acima de todos os outros professores. Sabia? É isso. Certo? Essa eu não sabia, não, hein? Pois é. Pois é. Olha, na divisão não é muito diferente da multiplicação, né? Na multiplicação faz o jogo de sinal e multiplica, na divisão faz o jogo de sinal e divide. Agora sim, pessoal, olha, só queria que vocês olhassem aqui, olhem para cá, olha. Olha essa letra J aqui, ó. Tá vendo aqui isso aqui, olha? Vocês estão vendo aqui, ó? A divisão, ela pode ser representada de várias maneiras, né, olha? Ela pode ser representada assim também, ó. Quando vocês estiverem assim, por exemplo, isso aqui, ó, é como se fosse menos 8 dividido por mais 2, certo? Ó? Porque eu vou passar a atividade, eu sei que vocês vão perguntar o que é isso. Olha aqui, ó. Menos 8 dividido, certo? Pode ser assim também. A divisão pode ser assim, né? Olha. Pode ser assim, ó. Preste atenção a divisão, como é que pode. Olha, pode ser menos 8, por exemplo, dividido por mais 2, pode ser assim. Pode ser assim, olha. Menos 8, aí uma barra assim, dividido por mais 2, e pode ser assim, né? Menos 8 dividido por mais 2. É a mesma coisa. Tudo isso significa a mesma coisa. Significa o quê? Divisão. Certo? Para vocês se ligarem. Então, pronto. Da multiplicação, faz o jogo de sinal, multiplica. Na divisão, faz o jogo de sinal e divide. A potenciação recai numa multiplicação. Então, segue a mesma regra, né? Faz o jogo de sinal e multiplica. Não é isso? Então, vocês agora, que são meninos inteligentes, vão fazer o seguinte, ó. Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer no livro de vocês, quem tem o livro, né? Quem tem o livro. Quem não tem, eu vou mandar a foto, né? No livro. Vocês vão fazer na página 31, certo? 31, página 31, vocês vão fazer a questão 61, viu? 61, 63, certo? 65 e 66, certo? Na página 31, 61, 63... 65 e 66. 61, 63, 65 e 66. Na página 32, página 32, vocês vão fazer a questão, certo, pessoal? De número 70. 32, questão de número 70. Ok? Beleza? Então, é isso que vocês vão fazer hoje. Essa nossa aula foi essa hoje, certo? Não esqueçam. Página 31, questão 61, 63, 65 e 66. Página 32, questão de número 70. Beleza? Qualquer dúvida, peça ajuda. Né? Peça ajuda. Pode pedir ajuda que eu estou aqui. Qualquer dúvida. Estou aqui para ajudar vocês, certo? Se não tiver dúvida, beleza. Bota lá no grupo que nós esquece, homem. Depois eu vou botar, viu? Esquece, não preocupa não. Esquece nada, você já esquece de lá. Mas eu vou botar, não se preocupa não. Vou botar lá, viu? Valeu. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E não saiam de casa, pelo amor de Deus.
Só saiam de casa se for preciso. Fiquem em casa. Se não precisar sair de casa, não vão para o meio da rua. O negócio está sério. Nós estamos perdendo nossos irmãos aqui, apudienses, todos os dias. Tenho muito... Só ontem morreu 3, velho. É Pois é, lamentável demais. Todo é, dia tá morrendo gente. todo dia. E na média de 2 a 3, né? Ou 2 ou 3 está É morrendo por dia. sim. Então está preocupante mesmo. E assim, Uhum. as notícias que a gente tem é que os leitos do hospital estão todos lotados e tem gente esperando abrir o leito para entrar. É, Ou seja, a situação não está boa. Então a gente é tem que se verdade. preparar e se prevenir. É a atitude que a gente tem, certo? Valeu, um E pelo que abraço. estão falando, e pelo que estão falando aí, já vem outra variante, velho. Vai matar É, muita gente. pois é, a gente tem que ter muito cuidado. Então, se a gente não precisa sair de casa, não sairemos de casa. Fique em casa, pessoal. Pelo amor de Deus, que a vida da gente é tão boazinha assim, e a gente só tem uma vida. E a gente tem os pais da gente. Você já pensou? Eu recentemente perdi minha mãe. Estou aqui ainda, está com 3 meses. Eu estou ainda me situando. Imagine vocês que são crianças, perder um pai, uma mãe. Analisa aí a situação de vocês. Eu já sou um adulto, já tenho minha família, outra família e tudo mais, e perdi minha mãe, ainda estou sem chão. Imagine vocês, como eu estava vendo Nossa, aí, mães que perderam, que morreram e deixaram crianças. Tem um exemplo lá na Solidade que estão passando muita necessidade, 3 crianças que ficaram. Tem outra aqui perto da minha casa aqui, que também a mãe faleceu, e elas ficaram aqui. Ficaram 3 crianças também, inclusive uma pequenininha, que tem 2 anos, da idade do meu filho. Estão passando tão perrengue danado, as pessoas ajudando. Quer dizer, é triste isso, e perdendo para essa doença. Essa doença está levando essas pessoas. Então, para que a gente se arriscar? Fique em casa, viu, pessoal? Zelem pelos pais de vocês. Valeu, tchau, um abraço valeu, valeu, e valeu, fiquem Lara. com Deus. Fiquem com Deus. Tchau.